Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Nem sempre é fácil juntar duas vidas num casamento. Tem o desafio de conviver, dividir rotina, contas, manias, travesseiros. Agora imagina só começar essa vida nova com uma terceira pessoa morando com você. E não é qualquer pessoa, a sogra. Meus amigos, hoje a gente vai acompanhar a história da Bruna, que se casou cheia de expectativas, mas foi parar num triângulo esquisitíssimo entre ela, o marido e a mãe dele. E aí? Até onde vai a empatia quando a convivência vira um inferno? Vocês vão entender. A Bruna tem 26 anos, recém-formada em nutrição, tá naquela fase que começa a construir a vida adulta de verdade, sabe? Casamento, casa própria, tudo certinho. Ela namorava o Leonardo, de 29 anos, já fazia uns 3 anos. E apesar dos dois se verem pouco por causa da rotina ali, corrida de trabalho e da faculdade, o relacionamento deles era bem firme. Eles se gostavam pra valer, eles se davam super bem. Então, 2 anos de namoro, o Leonardo lhe pediu a Bruna em casamento. Eles ficaram noivos, foi a coisa mais linda. E aí, 1 ano depois, eles já se casaram. Acharam que assim ia ser melhor a vida. Eles já poderiam se ver mais, dormir juntos todos os dias, e esse tipo de coisa. Sabe aquela expressão que fala que quem casa quer casa? Então, eles se casaram e foram morar juntos. O que é mais comum mesmo, né? Eles nunca tinham morado juntos antes. Então o casamento foi meio que o início real do convívio diário. Das manhãs de bafo, das brigas por toalha molhada na cama, compras de mercado, enfim, aquela vida típica de casal. Então eles estavam naquele início de casamento, aquela fase boa ainda, sabe? Natal, lua de mel. E não é força de expressão, não. Eles estavam de fato se amando igual 2 coelhos soltos. A Bruna falou que o Leonardo tinha um fogo e que ela também não ficava pra trás não, tá? Então era sexo quase todo dia, às vezes 2 vezes por dia. Lerê! Ela falou que aquele começo tava quente mesmo, que era só um encostar no ombro do outro que já dava calafrio e a roupa já caía. Só, meus amigos, que 2 meses depois do casamento deles, aconteceu uma tragédia. O pai do Leonardo morreu num acidente de carro. A Bruna falou que foi do nada. O cara tava bem, saudável, ele tava dirigindo perto de casa e bateu com tudo num muro. A Bruna falou que o laudo do ML diz que foi um ataque fulminante. Assim, que ele morreu antes de chocar contra o muro. Triste, né, gente? Bom, a família ficou devastada, principalmente porque o Leonardo era filho único e a mãe dele, a dona Lourdes, era totalmente dependente emocionalmente do marido. A Bruna tentou ser o mais empática possível. A dor da sogra era visível, um luto pesado. Só que logo começaram as conversas da dona Lourdes querendo que eles se mudassem para casa dela. Mas a dona Lourdes morava em outro estado e isso nem era viável. Primeiro, porque eles tinham comprado o apartamento onde eles estavam morando, tinham financiado tudo certinho. E segundo, porque os dois tinham a vida deles ali, né, na cidade. Então ambos trabalhavam e estudavam, não tinha como largar tudo só para poder fazer companhia para dona Lourdes. Então não era viável abandonar tudo para ir cuidar da mãe dele. Mas aí, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. A dona Lourdes resolveu logo o problema. Ela falou que ela poderia ir morar com o filho. Ai, ai, ai. Os dois, recém-casados, começando uma vida juntos agora. Ótima ideia a sogra ir morar junto, não é mesmo? A Bruna falou que não teve jeito. Acabou tendo que aceitar isso porque a sogra tava mal. O Leonardo ele falou que seria legal pra mãe dele e até pra ele mesmo, que tava chateado com a morte do pai. Enfim, ela aceitou. A Bruna disse assim que a sorte é que o AP que eles compraram tem 2 quartos. Então, um virou o quarto da sogra e o outro já era dos dois mesmo. E a Bruna, apesar de desconfortável, ela pensou, ok, respira, é só uma fase. Ela tá sofrendo, vai passar. E aqui, gente, eu entendo a Bruna, tá? E também entendo o lado do Leonardo, porque afinal era a mãe dele vivendo um dos piores momentos da vida dela sozinha.
Só que a Bruna falou que desde o início ela sentia o olhar de julgamento da sogra. A dona Lourdes, ela era daquelas que ninguém serve pro filho dela, sabe? Fazia cara feia pra tudo que a Bruna falava. Criticava a roupa, o cabelo, a comida, principalmente a comida. E assim, a Bruna é nutricionista, formada já, estudada, tava fazendo pós-graduação. E ficava lá a sogra dela corrigindo tudo que ela comia. Na casa da Bruna, só pra vocês entenderem, só entra arroz integral. E aí a dona Lourdes, ela falava que aquilo era arroz sujo, que arroz tinha que ser branco. Mas o pior foi que acabou com a lua de mel deles. Literalmente. A Bruna, ela não conseguia mais transar com o Leonardo. O apartamento, ele era pequeno. E daí os quartos, eles eram parede com parede. E só de saber que a sogra tava ali do lado, a Bruna falou que já dava uma travada. Mas a vontade era maior, né, Bruna? Diminuiu a frequência, mas eles ainda faziam de vez em quando. Ainda eles tentavam. Mas toda vez que eles começavam a esquentar as coisas, parecia que a dona Lourdes tinha um radar sexual. Não importava a hora nem o momento. Podia ser 4 da manhã. Eram os dois começarem alguma coisa ali e ela já batia na porta pra falar umas coisinhas. Tipo assim: tá tudo bem aí? Tô com uma dor de cabeça. Ou então: ô filhinho, eu tô passando mal, vem aqui rapidinho. Gente, bem na hora do rally rola? Ah, por favor, né? Aí a Bruna disse que ela nunca batia na porta em outro horário. Que se eles estavam vendo uma série ou só fechados ali no quarto, ela lendo e Leonardo jogando videogame, que ela não batia, que ela ficava quietinha na dela. Mas era começar ali o rally rola e a dona Lourdes aparecia. A Bruna falou que achava que era coisa da cabeça dela, sabe? Uma coincidência, talvez. Só que não, né, Bruna? Enfim. Mas aí, com o tempo, a Bruna teve certeza que era de propósito, gente. E ela até perguntou pro Léo e ele confirmou que aquilo era algo que a mãe dele faria. Proibiu os dois de terem relação sexual. Que sogra que é essa, gente? A Bruna falou que Leonardo ficava tentando disfarçar tudo da mãe dele. Dizia que a comida estava ótima, que a mãe exagerava, pedia paciência pra Bruna, mas nunca tomava uma atitude concreta. E a Bruna, ela tava se sentindo assim, uma intrusa dentro da própria casa. Sem privacidade, sem voz, sem sexo. E ainda por cima, sendo julgada 24 horas por uma mulher que agia como se ela tivesse roubado o filhinho amado dela. Mas o que foi a gota d'água mesmo veio depois. Num dia de semana que a Bruna tava ali de folga do trabalho, ela resolveu ficar em casa e dar uma geral no apartamento. Limpou cozinha, lavou o banheiro, organizou as roupas, fez aquele faxinão que a gente sabe bem como é. Mas o quarto da dona Lourdes, ela não mexeu, ela sequer entrou. E a dona Lourdes, ela tinha se envolvido com algumas coisinhas da igreja lá do bairro. Então, nesse dia, ela ficou fora a tarde toda. Quando o Leonardo chegou, a Bruna estava fazendo a janta para eles e pouco tempo depois a dona Lourdes chegou também. Passou um tempo e ela foi pro quarto dela. Não demorou muito e ela já saiu começando a fazer um escândalo. Ela disse que sumiu o dinheiro da carteira dela e que algumas joias estavam fora do porta-joias dela, que isso só podia ter acontecido porque a Bruna ficou sozinha no apartamento. A Bruna falou que não acreditou naquilo que ela estava ouvindo. Nem no quarto da mulher ela tinha entrado. Aquilo ali foi o limite para ela. E a primeira reação dela nem foi se justificar, dizer que nem tinha entrado no quarto da dona Lourdes. Porque o mínimo que ela esperava do Leonardo era confiar nela. E aqui eu concordo com a Bruna. Geralmente, nossa primeira reação é querer se explicar e justificar. Ó, gostei da frieza da Bruna aqui, tá? Mas enfim. A Bruna falou que ela já virou pro Leonardo e falou: eu aceitei ela aqui mesmo sem querer. Eu aguentei 7 meses sendo tratada como visita, mesmo sendo dona dessa casa também. Mas ser chamada de ladra dentro do meu próprio lar? Isso eu não vou aceitar, não. Você dá um jeito de sumir com a sua mãe daqui, porque eu não aguento mais ver ela nem mais um dia. Aí ela desligou o fogão lá, que ela tava fazendo a janta, deixou do jeito que tava, foi pro quarto, arrumou uma mala, assim, mais ou menos, pegou umas coisas dela do trabalho, umas roupas, e voltou pra casa dos pais. Ela falou que o Leonardo ficou ligando, mandando mensagem e ficava pedindo pra ela voltar. Dizia que era coisa da cabeça da mãe dele, que tudo ia melhorar. Mas a Bruna já estava esgotada. O relacionamento que mal tinha começado já estava indo por água abaixo.
Aí a Bruna falou que ela foi bem recebida pelos pais, que ela contou tudo pra mãe dela, desabafando, mesmo querendo um conselho ali. E que a mãe dela ficou fazendo umas perguntas pra ela do tipo: será que é esse tipo de cara que você quer viver mesmo, minha filha? Um homem que não consegue nem colocar limite na própria mãe, que não te protege? Porque nessa história toda, o Leonardo ele ficou lá no apartamento com a mãe dele, gente. Nem sequer tentar ir atrás da Bruna ele foi. A Bruna fala que a dor dela não era nem pela convivência com a sogra, era também pela solidão dentro do próprio casamento. Ela se sentia invisível, desrespeitada, sem espaço, sabe? E tudo que ela mais queria era um parceiro, um marido, e não um filhinho obediente da mamãe. Bom, agora a Bruna tá na casa dos pais, sem saber o que fazer. O Leonardo, ele continua insistindo pra ela voltar, dizendo que pode conversar com a mãe e que pode mudar tudo, mas até hoje nada. E isso já tem uma semana, mais ou menos, que isso tudo aconteceu, né? Que foi quando ela escreveu pra gente. E ele nem foi na casa dos pais dela. Ele só manda mensagem, gente. Ou seja, um pamonha, né, Bruna? Ó, eu sei que existe todo um sentimento e tudo que você viveu com ele e que nós temos só um recorte aqui da história. Mas já dá pra ver que ele é um banana, me desculpa aí. E ó, pra mim, o mínimo que o Leonardo tinha que fazer era colocar um prazo pra mãe dele ficar. Assim, ou alugar um canto pra ela também, sei lá, gente. Ou será que ele imaginava a mãe morando com eles pra todo sempre? Ó, Bruna, pra mim, você tem que colocar uma pressão aí no seu marido, sentar pra conversar com ele e já mandar essa sogra de volta pra casa dela, viu? Enfim, será que dá mesmo pra reconstruir uma relação onde já não tem mais confiança nem respeito? Será que a Bruna deve dar mais uma chance pro Leonardo? Ou já passou a hora ali de se escolher em primeiro lugar? E você, no lugar da Bruna, o que você faria? Por hoje é isso. E se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre 0 e 9 podcast@gmail.com. Vou repetir, hein? Entre número 0 e número 9 podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima! Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.